queridos professores e professoras da ESIR, sejam muito bem-vindos. Nessa videoaula nós iremos revisar os materiais e o planejamento da lição de número 6 do Pequeno Pesquisador, que vem tendo por título Um Colecionador de Promessas. Vai falar um pouquinho mais a respeito das promessas que Deus tem feito para nós e que estão registradas na Bíblia. Então, ao final do estudo, as crianças elas deverão saber que Deus não falha com nenhuma de suas promessas que Ele tem feito. E sentir também o desejo de buscar essas promessas que estão escritas na Bíblia, também buscar aprender mais a respeito sobre os mandamentos e sobre a vida dos personagens que tem na Bíblia. Porque muitos deles, em suas vidas, têm algumas chaves muito importantes que nós podemos tomar como ensino para a nossa própria vida, para que nós possamos também alcançar o sucesso. E também sentir o desejo de entregar a sua vida a Jesus, para que Ele possa cumprir em nossas vidas as promessas que Ele tem feito. A senha ou verso para memorizar vem se encontrando em João 5,39, que diz o seguinte: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os recursos necessários. Então, o manual ele vem nos orientando a levar bíblias, dicionários, a cópia da página 32, uma para cada aluno, canetas e apoio para escrever. Então, na página 32 vem tendo um enigma da geografia da Bíblia, que vai ser uma atividade que a gente vai entregar para as crianças estarem realizando. Conquistando a atenção. Então, nesse momento, a gente vai cativar a atenção das crianças, tendo um diálogo com elas de perguntas e vendo o que elas vão responder. Então, ali, como o tema da lição é promessas, a gente vai abordar esse assunto nas perguntas, como por exemplo, se alguém já prometeu alguma coisa a elas e acabou não cumprindo, ou se elas também já fizeram alguma promessa e não puderam cumprir, seja de arrumar a sua cama, fazer a sua atividade, qualquer que seja a promessa, né? Então a gente vai ter esse momento de descontração com as crianças. E aí a gente já vai direcionar para o nosso estudo, né? Onde vamos falar a respeito de alguém que nunca deixou de cumprir com as suas promessas já feitas, né? Que é Deus. Então a gente vai direcionar a mente das crianças através dessas perguntas para o estudo. Apresentando a lição. Então agora nesse momento que a gente vai aprofundar o estudo da lição com as crianças, a gente ainda pode continuar fazendo algumas perguntas no decorrer, até para ver se elas estão compreendendo bem o assunto, se ficou alguma dúvida, então para a gente poder também estar auxiliando elas. Então ali vamos iniciar fazendo uma pergunta para elas a respeito de se os pais delas já fizeram alguma promessa a elas e acabaram não cumprindo. Então, os pais, eles geralmente ficam muito chateados quando não conseguem cumprir uma promessa para com seus filhos. Mas, às vezes acontece alguma coisa que os impossibilitam de cumprir com a palavra deles. Então, assim, o mundo também ele faz diversas promessas para nós, seja na nossa vida financeira, na nossa vida material. Só que a gente vê que hoje em dia tem muita miséria, muita fome, muito egoísmo. Então, o mundo acaba não cumprindo também com a promessa que ele nos faz. Mas teve alguém que andou nessa terra que fez várias promessas e ele sempre foi fiel em todas, sempre cumpriu com todas essas promessas que ele fez, que é Jesus. Então na Bíblia tem registrado inúmeras promessas que ele nos fez e que se cumpriram e que também vão se cumprir no futuro. Então, a jornada que nós escolhemos trilhar para chegar ao céu é repleta de obstáculos. Então, Jesus não nos disse que o caminho ia ser fácil, que ia ser um caminho de flores e felicidade. Vai ser um caminho que a gente vai encontrar algumas privações, algumas frustrações, mas a gente tem que ser firme, a gente tem que ser fiel nesse caminho, porque a recompensa final, a recompensa vai ser somente no final desse caminho. Então, por isso que Jesus é fiel. Então, ele passou antes de nós por esse caminho estreito para nos mostrar que é possível chegar até o final sendo fiel a Deus. Então, Jesus ele veio aqui, tomou a natureza humana, né? Ele calçou o nosso sapato, né? Para poder provar para nós que isso é possível. Então, apesar de todas as dificuldades que ele passou, aonde ele ia, ele espalhava alegria e felicidade às pessoas. Então, infelizmente,
há pessoas que passam a vida murmurando, que só veem o lado negativo das coisas. E a gente não pode ser assim, a gente tem que ver o lado positivo, levar a alegria às pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a gente tem conhecimento dessas promessas que estão feitas. E se a gente não conhece todas, isso é um incentivo para nós buscarmos mais a fundo essas promessas que estão escritas. Então é muito importante a gente estar sempre buscando na Bíblia essas promessas que foram feitas para que isso nos motive a nossa felicidade e a nossa perseverança de estar sempre buscando cada vez mais. Então, quando a gente estuda a Bíblia, tem três coisas que a gente deve procurar sempre, que é as promessas que Deus tem feito, os mandamentos divinos e as biografias bíblicas. Então, como foi dito, né, as biografias que estão registradas, todas têm um propósito. Então, elas têm o propósito de nos instruir aonde nós podemos estar errando e também nos dar algumas dicas de como nós podemos alcançar sucesso, como esses personagens que viveram no passado. Então, ali vem mencionando também a analogia com o quebra-cabeça. Quando a gente está montando um quebra-cabeça sem a colinha, a imagem final de como ele vai ficar, é muito difícil. A gente não tem um norte para onde se orientar, qual peça começar, por que lado a gente vai começar a montar. E da mesma forma é a nossa vida sem Jesus. Então, quando a gente não tem Jesus como centro da nossa vida, a gente fica sem um rumo, sem um norte. Então, por isso que a gente tem que buscar na Bíblia para que a gente possa ter uma ligação mais íntima com Cristo também, para que Ele possa ser o nosso centro e no futuro, assim como um quebra-cabeça, quando a gente tem a imagem principal, a imagem final dele, a gente consegue montar ele até o final. Jesus, quando a gente coloca ele como centro da nossa vida, ele nos promete que se nós formos fiéis e perseverantes, o nosso caráter vai ser também semelhante ao dele, um caráter perfeito, em que não há nenhuma mancha, né, de corrupção. E Cristo, ele fez uma maravilhosa promessa para nós, a promessa de um lar das moradas celestiais. Então ele disse: eu irei preparar um lugar para que onde eu estiver, estejam todos vocês também. Então, a testemunha fiel e verdadeira jamais falha. Então Jesus, ele nos prometeu e ele com certeza vai cumprir. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se esforçar para fazer parte desse grupo seleto que vai estar, que vai subir com Cristo até as mansões celestiais para morar junto com Ele. Então, será que nós estamos nos esforçando o suficiente para que isso aconteça? Então a gente tem que, se a gente não está se esforçando o suficiente, a gente tem que buscar melhorar isso, seja nas nossas orações, na nossa leitura da palavra de Deus, que às vezes a gente acaba negligenciando, então que a gente possa melhorar isso e que a gente também possa fazer com que as crianças compreendam esse assunto de importante vitalidade para a nossa saúde espiritual. Então que Deus nos ajude para que nós possamos repassar essa mensagem às crianças. Aplicando. Então agora nesse momento, onde a gente está finalizando o estudo com as crianças, a gente vai fazer um apelo a elas para que elas venham ser colecionadoras. Mas agora colecionadoras de quê? Então, como nesse estudo a gente falou sobre promessas, então que elas também possam ser colecionadoras de promessas. A gente vai estar ajudando eles a fazerem um livro, a montarem um livrinho para eles, ou um bloquinho de notas, onde eles irão anotar as promessas que eles estão aprendendo. Então, seja no estudo da lição, seja numa pregação, todas as promessas que eles ouvirem, que eles conseguirem extrair de lá, que eles possam estar anotando no caderninho. Então, se eles puderem também fazer em ordem alfabética, vai ser até melhor para que eles possam se orientar depois na hora da busca por elas. E também, quando eles forem fazer a sua oração particular, que eles possam estar orando, né? E pedindo por essas promessas. Então, se eles têm alguma dificuldade, seja de paciência, seja de egoísmo, qualquer que seja a dificuldade deles, que eles possam estar reivindicando essas promessas através da oração. Então, Cristo, ele quer fazer essa obra em nós, de moldar nosso caráter, de nos purificar, mas a gente tem que pedir também. Então, a gente tem que dar a permissão para que Cristo possa agir na nossa vida. Então, que a gente possa incentivar eles nessa parte também, que eles venham ter o desejo de
saber essas promessas que estão registradas para que eles possam também vencer esses pequenos defeitos de caráter e ter um caráter semelhante ao de Cristo. Então, somente assim que a gente pode se tornar um grande vencedor, né? Então, essas lições também estão intimamente ligadas com o estudo da palavra de Deus. Somente através dessa comunhão com Deus que a gente pode aprender mais. Então também a gente vai concluir com eles fazendo uma oração, pedindo para que Deus cumpra em nós as promessas que Ele nos fez e também que nós e as crianças também venham ter a cada dia mais o desejo de estudar a Bíblia, fazer oração e reivindicar essas promessas que Ele nos fez. Amém?